Ainda nessa cobertura da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, eu gostaria de conversar aqui com a Michelle Misputen-Goldenfeld, que mora em Israel há 27 anos. Michelle, seja muito bem-vinda. É um prazer falar contigo novamente. A gente teve uma entrevista, uma primeira entrevista lá no comecinho, logo depois que o grupo terrorista invadiu o território israelense, e que provocou tamanho desastre aí para muitas famílias. E eu gostaria de saber de você, de lá para cá, como ficou a situação, tanto sua, da sua família, quanto das pessoas que você conhece. Uma boa tarde por aqui, boa noite aí para você. Boa tarde, Evandro. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar com vocês na Jovem Pan. Desde o começo, muita coisa aconteceu. O exército israelense entrou na faixa de Gaza e praticamente a gente está quase que controlando toda a parte norte de Gaza. E a gente vem efetualmente pegando muita informação de tudo aquilo que a gente vinha falando há muito tempo, de que o Hamas usa prédios da UNRWA e hospitais como bases de ataques e de armamentos. A minha vida, a vida da minha família, a vida do país, de uma forma geral, ainda não voltou a uma normalidade. Obviamente que todos os cidadãos que moram no sul do país e no norte do país, perto da fronteira do Líbano, estão evacuados mais para o centro do país. Inclusive, tem parte dos kibbutzim que foram atacados no sul, que casas foram queimadas e destruídas. Então, quer dizer, as pessoas também não podem voltar, porque agora é um lugar que é dominado pelo exército e eles não têm a possibilidade ainda de começar na reconstrução. E, eventualmente, também no norte acontece a mesma coisa. Vários kibbutzim e moshavim foram evacuados e virou um controlado pelo exército, e as pessoas foram evacuadas pelo que o Hezbollah tem feito nos últimos dias, atacando vários mísseis. No centro do país, que é onde eu moro, a situação é dinâmica. Eu posso te dizer que sexta-feira a gente teve sirene e ficamos até ontem à noite sem sirene. Quer dizer, a gente estava mais ou menos numa normalidade do dia a dia, mas ontem à noite a gente voltou a ter sirene e a gente voltou a entrar no quarto antibombas. As crianças ainda não voltaram às aulas normais. Nossa. As pessoas voltam a trabalhar, mas muitas continuam trabalhando de casa. As lojas, restaurantes funcionam, mas fecham mais cedo, porque as pessoas não saem de noite de casa. E a gente não pode esquecer que ainda existem mais de 238 reféns na faixa de Gaza. Inclusive, existe um brasileiro que está sequestrado. Puxa vida, Michelle, eu gostaria de saber, se não me engano, você chegou a viver já num kibbutz aí em Israel, né? E aí Sim, eu vivi em Ein Shloshá, que é um kibbutz perto da faixa de Gaza. Meu kibbutz também foi atacado. A gente também teve, infelizmente, pessoas assassinadas e pessoas que saíram do meu kibbutz e passaram a viver, digamos, na região e que também foram assassinadas. Eu te pergunto isso, Michelle, porque eu gostaria que você contasse para quem nos acompanha como que é a dinâmica nesses kibbutz e por que eles ficaram tão expostos ali aos ataques dos terroristas, né? Porque não é uma expressão nada comum aqui no Brasil, por exemplo. Se a gente pudesse trazer para a nossa realidade, para que as pessoas entendam por que eles foram tão invadidos e como eles funcionam, eu te agradeceria muito. Os kibbutzim normalmente eles vivem de uma forma comunitária, eles dividem muitos trabalhos e eles normalmente é como se fosse uma fazenda enorme que vive mais de uma família, né? Antigamente, quando se criaram os kibbutzim há 60, 70 anos atrás, quando foi a criação do Estado de Israel, eles eram comunitário e tudo era comunitário. As roupas, as crianças dormiam todas juntas, não dormiam nas casas dos pais, mas com o tempo essa mentalidade começou a mudar.
acho que de uns 40 anos para cá, as crianças já começaram a dormir na casa dos pais, mas ainda existia as escolas, né, os jardins de infância que eram todos juntos, e das 7 às 4, assim, e depois às 4 as crianças iam para as casas. Eles tinham também um refeitório comunitário, todo mundo comia juntos, e eles trabalhavam a terra juntos. Muitos kibbutzim, eles tem plantação de batatas, de tomates, de um monte de agricultura. Eles fazem também parte da parte leiteira do país, e eles ficam muito próximos à fronteira. E aí na Shloshá, acho que ele fica, a termos de distância, menos de 2 quilômetros da faixa de Gaza. Eu me lembro que quando eu vim para cá, a primeira vez morei lá 6 meses, antes de eu fazer a Aliá, a gente subia num poste, num lugar lá, e a gente via a faixa de Gaza do outro lado da fronteira. Então, esse é o motivo que esses kibbutzim ficaram muito expostos, porque nos anos 50, quando o país começou antes da guerra da independência, eles colocaram 11 pontos no sul do país, que são esses kibbutzim, e eles ficaram muito próximos à fronteira. Tem lugares até que a distância entre Gaza e esses kibbutzim e moshavim é mínima ainda, é menos até, é 150 metros, 200 metros. Então é muito próximo e muito fácil deles ultrapassarem a fronteira e entrarem no país. Sim, Michele, se a gente puder fazer uma comparação com algo parecido aqui no Brasil, seria mais ou menos o que temos aqui em relação aos assentamentos, né? Em que várias famílias vivem em lotes de terra. Exatamente. Embora cada uma tenha a sua casa, o seu lote, mas elas acabam compartilhando o dia a dia e, inclusive, trabalhando entre si. Agora, Michele, essas pessoas, então, que estavam nesses kibbutzins e que tiveram de sair dessa região, porque várias foram deslocadas, elas acabaram sendo acolhidas em outros lugares. A região central aí de Israel acabou recebendo muitas dessas famílias, porque várias saíram do norte com os ataques de lá, outras do sul, e a região central, embora sofra ataques, tem um volume menor do que essas outras áreas. Isso fez com que a densidade também aumentasse aí nesse local onde você vive? Aonde eu moro, a gente também recebeu pessoas do sul do país, inclusive na frente da minha casa foi construído dormitórios para estudantes, e estavam começando a colocar estudantes para dormir nesses dormitórios, e agora com esses ataques a gente também acolheu famílias que vieram de Sderot. Na minha cidade tem alguns pontos, mas a maioria dos kibbutzim foram para o sul do país, para Eilat e para o Mar Morto. Tem lugares que também foram para Jerusalém ou para a zona um pouco de Natânia, que fica no centro, mas um pouco mais para o norte de Tel Aviv. Então, esses kibbutzim também, tem gente que está em hotéis, mas tem kibbutzim nessa zona do país que acolheram outro kibbutzim, que eles viraram como se fossem kibbutzim irmãos. Então, eles acolheram a comunidade como comunidade. E assim eles estão todos juntos. Então, tudo que eles passaram é uma forma deles se mutuamente ajudarem a passarem todo esse período de dor e de colocar tudo que eles passaram para fora, das crianças eventualmente ficarem juntas na parte de ter um jardim de infância, de ter uma escola e coisas que montaram para elas, e começarem a pensar no futuro próximo e ver como que eles podem continuar como comunidade e ver quanto, porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar a guerra. Então eles também não sabem quando eles podem voltar para os kibbutzim. Então eles precisam ver quais são as opções que o governo e a população está ajudando eles para
mais para frente. Nossa, Michele, é uma mudança muito brusca de vida, né? De um dia para o outro, essas pessoas simplesmente já não têm mais os seus lares, os seus lotes, os seus locais de trabalho, muito menos os seus relacionamentos, né? As relações com as pessoas com as quais elas conviviam. Eu queria entender de você o quanto isso tem pesado também mentalmente para toda a população aí de Israel, o quanto isso tem se tornado um fardo difícil de se administrar, justamente por não haver uma previsibilidade, uma luz ali no fim do túnel em relação ao fim desse conflito. Eu acho que é muito difícil para mim, como cidadã, aceitar o fato que a gente sabe a legitimidade dessa guerra, que foi uma guerra imposta para Israel, não foi uma guerra que Israel procurou. E, por outro lado, me deixa muito ansiosa para saber quando tudo vai terminar. Primeiro, pelo fato da gente poder voltar, entre aspas, ter uma vida normal, mas eu acho que depois que tudo terminar, ninguém vai conseguir ter uma vida normal, porque foi um baque muito forte para o país, em todos os sentidos, para todo mundo, independente se a gente foi ou não atacado diretamente, mas indiretamente todo mundo foi atacado. Eu acho que vai ficar um pós-trauma muito grande para o país, e as pessoas que foram diretamente atacadas, eu acho que para elas vai demorar muito mais para elas conseguirem voltarem a voltar a uma vida normal, mas por outro lado, as pessoas dos kibbutzim, eles têm uma força interna que eles dizem: a gente vai voltar. E a gente vai voltar quando tiver a certeza que vamos estar protegidos e que não vamos mais ser atacados. E a gente vai reconstruir tudo, e vai tudo voltar a florescer, e o verde vai voltar a ser, e a gente vai construir muito melhor. Então, eles falam dos avós que construíram os kibbutzim há 70 anos atrás, que foi a primeira geração que fez isso, e hoje os netos se veem como uma geração que vão reconstruir os kibbutzim. E é uma coisa que, pessoalmente, muito me emociona muito e me deixa muito, assim, com os pelos parados quando escuto isso de emoção, porque é uma forma de mostrar de que a gente tem garra e a gente tem a certeza que a gente vai reconstruir tudo aquilo que foi destruído. Michele, o Piperno, nosso comentarista, gostaria de fazer uma pergunta a você. Por favor, Piperno. Michele, boa noite para você aí. Michele, eu acabei de ver num jornal libanês, um portal libanês, um vídeo de uma moça israelense que está entre os sequestrados, né, no dia 7. E essa moça gravou um vídeo do Iraque, o que é uma novidade também nesse conflito. Eu gostaria de saber se você, por acaso, viu essa imagem e como isso está repercutindo, porque também, veja, a gente imaginou, nesse tempo todo, que essas pessoas estivessem escondidas em algum lugar da faixa de Gaza. E agora, então, essa sequestrada grava esse vídeo lá do Iraque. Piperno, eu vou te falar uma coisa. Essa moça que gravou esse vídeo, ela não tem nada a ver com esse sequestro que houve no dia 7 de outubro. Ela é uma doutora que ela estava fazendo um doutorado, se eu não me engano, nos Estados Unidos, numa das faculdades, se eu não me engano, na Harvard, e ela sabia que ela entrou no Iraque já várias vezes, e ela entrou no Iraque e ela tem dupla cidadania. Ela é israelense, se eu não me engano, ela também tem cidadania russa. E ela foi sequestrada já há alguns meses, e ela não tem nada a ver com a história que está acontecendo agora com o Hamas. A gente sabe do sequestro dela já faz alguns meses, a gente sabe que ela está no Iraque, e provavelmente eles estão usando propaganda e fazendo uma propaganda para ligar todos os pontos. Eles soltaram esse vídeo dela também, mas ela não tem nada a ver com o que está acontecendo agora na guerra contra o Hamas e com as pessoas que foram sequestradas no dia 7 de outubro. Michele, você já mencionou mais de uma vez aqui a questão que envolve os reféns. Como que vocês estão cobrando isso das autoridades aí? Eu acho que agora, nos últimos dias, primeiro que nada, toda vez que eu posso, eu mostro isso que eu ia te perguntar. Está todo mundo usando aqui. Eu ia te perguntar, porque ontem eu entrevistei...
Eu entrevistei 2 mulheres ontem que estavam com esse colar e eu percebi que é mais ou menos parecido, só que não está aparecendo ele inteiro aqui na nossa imagem, né? Ok. Aí, agora sim. Eu tô mostrando, é um colar que estão vendendo aqui, que a gente compra e o dinheiro é para ajudar as famílias na propaganda em pró à liberdade dos reféns. Está escrito Bring Them Home e está escrito o meu coração está sequestrado, parte do meu coração está sequestrado em Gaza. Então, todo mundo está usando esses colares na mídia, os cantores, repórteres, todo mundo que pode estar usando isso na rua. As pessoas estão com... A gente põe uma fita amarela nos carros e nas mãos, que também é um símbolo de lembrar os sequestrados. E acho que nos últimos dias tem feito as famílias e tem se falado muito de uma possível troca de reféns e dá um pouco de luz no fim do túnel. A gente não sabe se vai acontecer e quando isso vai acontecer e quantas vão ser as pessoas e qual vai ser o valor que Israel vai ter que pagar. Mas, pessoalmente, eu posso dizer que eu estou disposta a pagar esse preço para conseguir libertar a maior parte, um número grande de reféns e trazê-los para casa. A gente sabe que, como eu te disse no começo, que o fato de que o exército está entrando dentro do coração de Gaza e ele está entrando em lugares como os hospitais e escolas da UNRWA e outros lugares, a gente encontra vestígios de que os sequestrados estiveram lá. Inclusive, ontem, o Daniel Hagari, o comandante o porta-voz do Exército, mostrou um vídeo dele dentro da faixa de Gaza. Não sei se chegou para vocês, eu me proponho a até mandar esse vídeo se vocês quiserem, que ele mostra vestígios de que os sequestrados estiveram embaixo desse hospital e que tinha lá uma madeira e fraldas, enfim, um monte de coisas que provam que eles seguraram parte dos reféns lá e também prova de que eles tinham e guardam armamentos dentro dos hospitais. Michele, eu gostaria muito de te agradecer por mais uma conversa conosco. Digo que o espaço está sempre aberto e que a gente tenha outros momentos de entrevista. Com certeza, né? Gostaria muito que eles fossem diferentes do que a gente tem agora como cenário aí em Israel. Eu é que agradeço mais essa oportunidade a vocês. Outra vez, gostaria também de aproveitar o palco e pedir para o governo brasileiro, assim como interviu para trazer os brasileiros que estavam na faixa de Gaza, para intervir em favor aos reféns e, mais que nada, intervir em favor do Michel Nissenbaum, que é um brasileiro que está sequestrado na faixa de Gaza. Importante, Michele. Recado dado, eu te agradeço. Até a próxima. Até. Boa tarde para vocês. Boa tarde.